Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 13, dando continuidade à nossa playlist de contabilidade básica para microempreendedores. Eu estou gravando esta primeira playlist, que é um projeto de contabilidade básica. A segunda playlist será Fundamentos de Finanças Empresariais. Agora nós vamos entrar na aula 13, cujo tema são demonstrações contábeis. Então vamos começar? Então, nesta aula, nós vamos analisar algumas demonstrações contábeis de uma empresa fictícia, que é a Biológico Instrumentos Técnicos, ok? Nós vamos começar aqui pelo balanço patrimonial. Então, essa é a estrutura do balanço patrimonial. É uma estrutura bem fundamental, bem elementar. Pode ser que algum colega que é formado em contabilidade esteja estranhando, porque um balanço patrimonial mais completo, ele tem outros elementos, ok? Mas aqui nós estamos construindo o nosso conhecimento gradativo, que é a contabilidade básica para quem não tem conhecimento nenhum de contabilidade, certo? Então essa é a estrutura do balanço patrimonial. Temos aqui a razão social da empresa, vamos ter também o CNPJ e o balanço patrimonial aqui, então, ele fará menção à data na qual ele foi encerrado. Lembrando que este é um balanço patrimonial para fins gerenciais, que normalmente o balanço patrimonial ele é encerrado no final do exercício em 31 de dezembro. Mas para fins didáticos nós encerramos ele aqui no final do período do mês de outubro. Então nós temos aqui as contas do ativo, do passivo e patrimônio líquido. Então na aula anterior nós analisamos o balancete de verificação, no qual apuramos aqui o lucro do período de 39.450 com 10. Com isso, nós fechamos aqui a nossa equação contábil básica. O total do ativo bate com o total do passivo e patrimônio líquido. Outro ponto importante a ser destacado é que lucro é diferente de liquidez, aquilo que nós temos em caixa ou banco. Se nós somarmos aqui os nossos recursos financeiros, aquilo que nós temos de caixa e banco, a gente vai chegar aqui no montante de 33.450 com 10 centavos. Porém, nós temos aqui de lucro 39.450. Ou seja, o balanço patrimonial ele trabalha pelo regime de competência. Então, o nosso regime de competência ele vai evidenciar todos os nossos ativos, os nossos bens, direitos e obrigações em um determinado período, que é o mês de outubro, aqui no nosso exemplo. Você está aprendendo que lucro é diferente de liquidez. A gente está construindo aqui o nosso conhecimento. Então, perceba que a nossa equação contábil está correta, pois o ativo deve ser igual ao passivo e o patrimônio líquido. Então, as contas do ativo são classificadas por ordem de liquidez, aquilo que pode ser transformado em recurso financeiro mais rapidamente. Por isso, a conta caixa vem antes de banco conta movimento e a conta banco movimento vem antes de contas a receber. Beleza? Então, aqui as nossas contas do ativo foram classificadas por ordem de liquidez. Os equipamentos e veículos são classificados no ativo, pois o conceito de ativo envolve bens e direitos. Como bens, podemos ter os equipamentos, os veículos, e como direitos, o caixa, o contas a receber. O contas a receber é um direito que a empresa tem perante seus clientes, pois efetuou uma prestação de serviços. Então, o cliente não paga à vista e faz o aceite de uma duplicata, por exemplo, com promessa de pagamento futuro. Assim também são os passivos. Então a empresa compra a prazo e assume o compromisso financeiro perante o credor, no caso o fornecedor. Mesmo entendimento poderíamos ter em relação ao patrimônio líquido, pois representa a parcela líquida da empresa, ou seja, se caso a pessoa jurídica encerrasse as atividades, ela poderia vender os ativos, quitar os capitais de terceiros, no caso o passivo, contas a pagar, financiamentos a pagar, fornecedores, tributos e salários a pagar, e ainda assim sobrar o valor residual para devolver aos sócios proprietários da empresa. Agora nós vamos analisar a demonstração de resultados. Então a demonstração de resultados ela tem um formato bem simples também, pessoal. Vai ter aqui então o título da demonstração, a razão social, o CNPJ e
a referência da data encerrado em 31 de outubro. Então a demonstração de resultados começa pelas receitas. No caso aqui a empresa teve uma receita de prestação de serviços de 42 mil e nós deduzimos, ou seja, diminuímos despesas, energia elétrica, água, esgoto, tarifas bancárias, aluguéis de imóveis e serviço de terceiros, pessoa jurídica. As nossas despesas totalizou R$ 2.549,90. O lucro do período R$ 39.450,10. Lembre-se que nós transferimos esse lucro para o balanço patrimonial, certo? Aqui, ó, 39.450. A rentabilidade de uma empresa, ela evidencia o quanto essa empresa é rentável. No caso aqui, o desempenho econômico da Biológico, instrumentos técnicos, foi 39.450. Então, rentabilidade é diferente de liquidez. Por exemplo, uma grande construtora, ela pode ter uma grande rentabilidade, mas muitas das vezes ela tem pouca liquidez. Vamos imaginar uma construtora que constrói um prédio de 20 andares. Esse prédio de 20 andares pode ser que demore 5 anos para ser concluído a construção, deste edifício, e a venda desses apartamentos ela ocorra esporadicamente. Pode ser que a empresa consiga vender todos os apartamentos na planta. Então, pode ser que a construtora ela tenha uma ótima rentabilidade, mas pouca liquidez, porque vai cair pouco dinheiro no caixa. Agora, vamos imaginar aquele empreendedor que vende cachorro-quente, que tem uma barraquinha que vende pipoca. Todo dia ele está vendendo seus produtos, está vendendo o cachorro-quente, então ele tem uma grande liquidez, porque está entrando dinheiro líquido todos os dias no caixa. Vamos imaginar também um posto de gasolina. Todos os dias os carros param no estabelecimento para abastecer. Então um posto de gasolina ele tem uma alta liquidez, porque todos os dias está entrando recursos financeiros no caixa. Já uma construtora, por exemplo, que constrói casas, ela vai ter uma rentabilidade, porém baixa liquidez, porque vai cair recursos financeiros mais esporadicamente. Ok? Então nós estamos aqui construindo o nosso conhecimento. Então aqui nós analisamos um exemplo bem básico da demonstração de resultados. Então a demonstração de resultados relata as receitas e despesas para um período específico, certo? A demonstração de resultados é preparada a partir dos dados do balancete de verificação. Além disso, lista as receitas primeiro, seguidas das despesas, finalmente mostra o lucro ou prejuízo. Vamos analisar agora a demonstração do fluxo de caixa. Temos aqui a estrutura da demonstração do fluxo de caixa. Nós vamos começar pelas atividades operacionais, depois atividades de investimento e atividades de financiamento. As atividades operacionais é aquilo que está no objeto social da empresa. Então aqui o fluxo de caixa ele vai trabalhar pelo regime de caixa, tudo aquilo que impactou o nosso razão caixa. Então o fluxo de caixa proveniente das receitas totalizou 32 mil. O fluxo de caixa proveniente de pagamento de despesas saiu 2.549,90. Atividades de investimentos. Saiu do caixa 6 mil para comprar o nosso veículo. E atividade de financiamento, temos o nosso capital social, 10 mil, entrou no caixa 10 mil. Então o capital social, que é o capital próprio, ele financia a pessoa jurídica, ou seja, as pessoas físicas constituem uma pessoa jurídica e as pessoas físicas financiam essa empresa. Então aqui na nossa demonstração do fluxo de caixa, o capital social ela é uma atividade de financiamento. Com isso nós temos aqui então o nosso aumento líquido de caixa de 33.450,10. Nós não tivemos saldo de caixa no início do período, porque a empresa iniciou as atividades em outubro, certo? E durante o mês de setembro nós não tivemos atividades. Então, saldo de caixa no final do período, 33.450,10. Então, quando falamos em demonstração do fluxo de caixa, englobamos todos os valores financeiros, inclusive os saldos das contas correntes e investimentos de bancos comerciais e de investimentos.
Então, no nosso exemplo, o saldo de caixa do final do período totalizou 33.450, pois é a soma do saldo de caixa 27.500 mais o saldo banco conta movimento de 5.950 com 10, ok? Então, o nosso saldo de 33.450 é a soma desses dois elementos aqui, essas duas contas no nosso balanço patrimonial. 27.500 mais 5.950. Então, perceba, pessoal, que as demonstrações contábeis elas são amarradas e cada demonstração irá evidenciar alguma informação que irá auxiliar no processo de tomada de decisões. O tema da próxima aula é escrituração contábil numa empresa de comércio, certo? Até agora nós analisamos uma prestadora de serviços, agora vamos analisar como que funciona numa empresa comercial, uma empresa que pega o produto e revende, beleza? Com isso nós vamos então chegar na metade da nossa playlist, que é a aula 14. A playlist é composta por 28 mini aulas. Eu estou entregando este conteúdo de forma gratuita, beleza? Caso você tiver interesse em adquirir este material digital, o link está na descrição, que é o meu guia prático de contabilidade básica para microempreendedores. Você pode adquirir uma cópia digital num preço simbólico de apenas R$ 29,90. Não se esquece de se inscrever no meu canal, de dar o like, de dar o joinha. Marque o sininho para você não perder nenhuma atualização, pois eu vou lançar uma segunda playlist que é o Fundamentos de Finanças Empresariais. Muito obrigado, até mais!